começar o nosso estudo do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de 1 a 4, prólogo de Lucas. A pesquisa que eu fiz foi do Evangelho por Emmanuel, no segundo Lucas, o Evangelho Redivivo, livro 4, e no Blogspot Lucas. O Evangelho de Lucas tem sido chamado o mais belo livro do mundo. E juntamente com o Atos dos Apóstolos, considerado o mais ambicioso empreendimento literário da Igreja na Antiguidade. Se tomarmos os dois escritos atribuídos a Lucas, em conjunto, temos 27% de todo o Novo Testamento. E em tamanho só perde para o de Paulo, com 29% dos versículos do Novo Testamento. Tanto a tradição antiga como os estudiosos modernos concordam que o autor do terceiro evangelho era Lucas, o médico amado, e companheiro do apóstolo Paulo, bem como Atos dos Apóstolos, uma evidência de que o terceiro evangelho e Atos dos Apóstolos foram escritos pela mesma pessoa e que foram dirigidos ao mesmo Teófilo. E o livro de Atos, em seu prefácio, fala sobre um primeiro tratado, que seria, no caso, o Evangelho de Lucas. Além de que o estilo literário e o vocabulário revela uma enorme semelhança. Quanto a Teófilo, não se sabe com certeza quem ele teria sido. A Bíblia de Jerusalém informa que Teófilo não seria um cristão que se procura confirmar na fé, mas um alto funcionário que se deseje fique bem informado a respeito do que acontecia na comunidade. Teófilo significa amigo de Deus. Assim, o evangelista escreve para toda pessoa ou comunidade que, lendo e vivendo esses ensinamentos, tornam-se amigos de Deus. Portanto, hoje, Teófilo, somos cada um de nós, que nos dispomos a ouvir e seguir os ensinamentos de Jesus. A obra pode ter sido escrita entre 58 e 69, e provavelmente em Cesareia, enquanto Paulo estava ali aprisionado por 2 anos, como está no livro Paulo e Estevão, segunda parte, capítulo 7. E Emmanuel diz assim: a esse tempo, o ex-doutor de Jerusalém chamou a atenção de Lucas para o velho projeto de escrever uma biografia de Jesus, valendo-se das informações de Maria. Lamentou não poder ir a Éfeso, incumbindo-o desse trabalho, que reputava de capital importância para os adeptos do cristianismo. O médico amigo satisfez-lhe integralmente o desejo, legando à posteridade o precioso relato da vida do mestre, rico de luzes e esperança divina. Estudiosos do Novo Testamento acreditam atualmente que os livros de Marcos e Mateus, assim como outros relatos falados e escritos sobre certas fases do ministério de Jesus, foram usados por Lucas na composição do seu evangelho. O prólogo de Lucas é um trecho muito importante desse evangelho. Embora não pareça conter muito conteúdo teológico e devocional, o prólogo tem sido alvo de muitos estudos nos últimos anos, pois a forma que o compreendemos influencia a maneira que estudamos o Evangelho segundo Lucas, bem como o livro Atos dos Apóstolos. E aqui já fica a minha sugestão, viu, gente? Para o próximo estudo, após completarmos o Evangelho, o estudo do Evangelho de Lucas, né? Estudarmos o Atos dos Apóstolos. Só que a gente vai fazer a mesma coisa que fizemos antes, né? Naquela escolha, dando cada um a sua opinião e por que quer ou não quer, né?
Então, agora eu vou ler a tradução de Haroldo Dutra Dias, do Novo Testamento, sobre esses 4 primeiros versículos. Visto que muitos empreenderam organizar uma narrativa acerca dos fatos que se cumpriram entre nós, como nos transmitiram os que, desde o princípio, se tornaram testemunhas oculares e servidores da palavra, também a mim tenho investigado tudo acuradamente desde o início. Pareceu-me oportuno escrever-te em ordem, excelentíssimo Teófilo, para que confirmes a segurança das palavras a respeito das quais foste instruído. Então, algumas características desse Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é o mais literário. A estrutura, o vocabulário e o estilo do registro de Lucas fazem dele o mais literário dos evangelhos. Algumas parábolas que somente ele relata estão entre as histórias mais conhecidas, como o Bom Samaritano e o Filho Pródigo, ou a parábola dos 2 filhos. A segunda característica, o Evangelho dos hinos. Lucas nos dá alguns dos hinos mais belos do cristianismo. Benedictus, Magnifica, Nunc Dimittis, Glória in Excelsis. Terceira característica, o Evangelho das mulheres. As mulheres ocupavam uma posição inferior na Palestina, assim como em todo o mundo da antiguidade. Mas o Evangelho, segundo Lucas, é notável pela atenção que dedica a elas. Fato demonstrado pela importância de várias mulheres nesse Evangelho, como Isabel, Maria, mãe de Jesus, as irmãs Maria e Marta, Madalena e outras. Quarta característica, o Evangelho da oração. Lucas disse mais sobre oração do que qualquer outro evangelista. Ele mostra Jesus em oração nos momentos mais importantes da sua passagem pela terra. Somente Lucas nos relata as parábolas Amigo Importuno, capítulo 11, versículo de 5 a 13, do Juiz Iníquo, capítulo 18, versículo de 1 a 8, e do Fariseu Publicano, capítulo 18, versículos 9 a 14. Quinta característica, o Evangelho dos gentios. O fato de o Evangelho, segundo Lucas, ter sido escrito especificamente para os gentios pode ser verificado pelas seguintes características. Primeira, por ser dirigido a um gentio, Teófilo. Segundo, os termos judaicos são evitados ou explicados, ou são usados termos gregos equivalentes. Terceira característica, ele raramente faz citações do Antigo Testamento. E a quarta característica, ele começa a datar os fatos a partir do imperador reinante e do governador romano daqueles dias. A sexta característica geral do Evangelho de Lucas é o Evangelho do Salvador universal. Lucas apresenta Jesus como o Salvador de todos os homens. Homens aqui no sentido de ser humano, né? De humanidade. Parábolas como o bom samaritano, o filho pródigo e o fariseu e o publicano refletem seu interesse pelos oprimidos e pelos rejeitados. Lucas apresenta o programa que Jesus se propõe realizar no meio dos seres humanos, como uma proposta de libertação dirigida a todos os pobres e oprimidos, aos marginalizados. Que a missão de Jesus consiste em trazer a boa notícia de que a libertação chegou ao coração e à vida
de todos os prisioneiros do sofrimento, da opressão, da injustiça, do desânimo, do medo. Que Jesus é o profeta que Deus ungiu com seu espírito, a fim de concretizar essa missão libertadora. O projeto de Deus em favor dos homens prisioneiros do egoísmo, da injustiça e do pecado. Pecado aí, entre aspas. Começa a cumprir-se na ação de Jesus. Na sequência, Lucas descreve a atividade de Jesus na Galileia, como o anúncio, em palavras e atos, de uma boa nova, dirigida preferencialmente aos pobres e marginalizados, leprosos, aos doentes, aos publicanos, às mulheres, anunciando-lhes que chegou o fim de todas as escravidões e o tempo novo da vida e da liberdade para todos. Assim, amigos, convido todos vocês a esse belo e frutífero estudo. Deus conosco.